Obrigado, meu bispo. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? A orelha é igualzinha, viu? A orelhinha inconfundível. Ele me ama tanto, irmãos, que se ele não conversar comigo uma vez na semana, dá pico de ansiedade nele, entendeu? É mais do que um amigo, né? Muito chegado. Quero aqui cumprimentar todos os pastores dessa casa, né? Toda essa igreja. Sempre é um prazer poder estar aqui. E para quem não conhece, esse é meu filho, fica de pé. Meu filho de segurança. Qualquer coisa na palavra que eu falar, vocês não concordar, ele vai até você, viu? Tá aceitando o currículo, tá solteiro, tá bom? Se tiver uma moça, entendeu, orando a Jesus, de joelho, quem sabe o Senhor faz uma obra na tua vida, né? Paga o dote pro pai e tem aí a herança, tá bom? Não foi fácil criar um filho. Irmãos, eu quero nessa manhã, antes de pregar a palavra do Senhor, enquanto nós estávamos ali orando e louvando, e o pessoal do conjunto estava cantando esse louvor, Deus se manifestará. Eu acredito que quando eu chego em um culto a adorar o Senhor, o que eu mais busco em primeiro lugar é comunhão com Ele, né? E um alimento que eu possa levar de volta para minha casa, para os meus. Então não é que a gente canta e Deus se manifestará. O que você sentiu no teu coração? Sentiu no teu coração de orar por alguém da tua família? Sentiu no coração de pedir cura para você? Está passando por uma prova, uma adversidade? Deus, me ajuda a vencer essa situação. Me ajude a passar por tudo isso, Senhor, né? Então a gente sempre busca alguma coisa em Deus, né? Alguma coisa Ele sempre toca em nós, né? Nós somos tricotomo, a gente tem corpo, tem alma, tem espírito. E isso trabalha numa sincronia tão grande que nem o motor de uma Ferrari é tão perfeito. Amém, em sincronia. Então ao mesmo tempo que a gente está pensando, Deus está se manifestando. E ao mesmo tempo que Deus está se manifestando, Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está fazendo. Isso, entendeu? Isso é a multiforma do reino de Deus. Então eu vou pedir um instante da sua atenção, que você abaixe a tua cabeça. E aquela pessoa que o Senhor Jesus colocou no teu coração na hora que você estava louvando, ou que o Senhor colocou no teu coração no momento que você estava louvando, se Ele colocou no teu coração para você pedir perdão, peça perdão. Se Ele colocou no teu coração para que você busque avivamento, busque avivamento. Se você pediu para o Senhor, Ele colocou no seu coração sabedoria, busque sabedoria, peça a Ele, porque todas as coisas Ele pode fazer, como foi dito aqui pelo pastor Fernando. Ele pode fazer todas as coisas e nada para Ele é impossível. Senhor de paz, glória e majestade, estamos diante de Ti, da Tua palavra, do Teu reino, Pai, diante da Tua comunidade, Senhor. A comunidade Kairos é do Senhor. E dentro dessa comunidade hoje existem pessoas que precisam de Ti, precisam da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor, porque é o Teu favor que nos move, Senhor. E eu peço que neste momento vá de encontro, Senhor. Não sei nem se eu posso dizer assim, mas vai de encontro com a necessidade do Teu filho, da Tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a mensagem ela vai ter 3 tópicos: obediência, disciplina e ambiente. Fala comigo: obediência, disciplina e ambiente. 3 coisas que nós precisamos em qualquer área da nossa vida. 3 coisas que qualquer pessoa, qualquer ser humano, amém, ou qualquer ser espiritual, ele precisa. Se ele não tiver isso, ele não vai chegar a lugar nenhum. Um homem, ele pode ter força, mas se ele não tiver disciplina, a força dele não serve para nada. Um homem pode ter obediência, mas se ele não tiver disciplina, só obediência não adianta. Entendeu? Ele tem que ter disciplina. E se um homem ele tiver obediência e disciplina, mas ele não tiver ambiente, ele também não consegue. Então, antes que eu entre aqui no texto, eu queria falar uma coisa para você. Quero citar de novo aqui, não é falando mal, apesar de todo mundo falar mal dele, mas eu assim, vejo por um outro lado. Vou falar aquele jogador Neymar. Não tem nenhum parente dele aqui não, né? Você vai ligar lá, o pastor está falando mal de você. Não é falando mal. Cara, não tem como você dizer que ele não tem talento. Tem ou não tem? Entendeu? Às vezes ele machuca os pais de família, porque ele dá uns dribles, que o cara vai estar procurando a bola lá na cerca do pasto, lá do outro lado, porque ele é bom. Ele é bom, entendeu? Ele é um cara que ele tem obediência. Não, ele tem obediência, entendeu? Ele tem disciplina, porque ele tem o jeitão louco dele de ser, entendeu? De gostar de jogar, entendeu? Pôquer, as falas dele, ele tem. Só que é um cara que, onde ele chega, ele toma um ambiente. Eu estava vendo
do jogo, acho que foi de quarta-feira ou domingo, que ele entrou no campo, mas tinha tanta criança em volta dele, e mais que os repórteres batam, falam que ele é isso, que ele não é referência, cara, as crianças admiram aquele cara de um jeito, entendeu? Ele transmite algo, isso é o quê? Ambiente. Só que o que ele transmite é bom, o que ele transmite transforma, o que ele transmite dá para ser, entendeu? Imitado. Então tem coisas que eu quero alugar um triplex na sua cabeça, amém? Então, obediência, disciplina, entendeu? E ambiente. E eu quero usar aqui um texto de Daniel capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia. Daniel capítulo 1 vai falar a respeito de quatro rapazes, tá? Daniel, Azarias, Misael, e aí? Não sabe mais? Hã? Quem são os amigos? Primeiro Daniel, entendeu? Azarias, Misael e Azarias. É isso a ordem? Procura aí, tá bom. Esses meninos, eles nasceram e eram príncipes. Todos eles eram príncipes. O que eram príncipes? Príncipes são aqueles jovens que Judá disse assim: eles é o futuro de Judá. Eles vão governar essa terra. Eles vão ser os mestres, eles vão educar os nossos filhos. Eles vão ser o exemplo. Porém, Joiaquim, entendeu? Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, entendeu? A primeira, e ele vai e leva esses meninos como escravos, amém? Para Babilônia. Levou eles para lá. Então, tipo assim, tirou eles do ambiente deles, onde eles poderiam produzir e serem maravilhosos, e levaram eles para um ambiente hostil. Que Babilônia era um ambiente bom para quem, entendeu, é de lá, mas para quem não é, é hostil. Um babilônico não vai tratar um judeu como um babilônico, ele vai tratar um judeu como um judeu. É hostil. Tanto é que você vê o samaritano, que é uma miscigenação de, entendeu, de judeu com babilônico, e não se dão. O clima é hostil entre eles. O clima é hostil entre Israel e Irã, entendeu? É uma mistura das mesmas raças, mas hostil. Mas olhando para esse texto aqui, nós vamos aprender isso nessa manhã de uma forma muito interessante e muito importante. O texto vai dizer assim, ó: no ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles os levou para a terra de Sinai, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então bate com o que eu falei, que eles eram príncipes, amém, de Judá. Então, como que Deus te olha? Primeira pergunta, eu vou lendo e vou pregando, tá bom? Como que Deus te olha? Pastor Fernando, como você imagina que Deus te olha? O que Deus vê em você? Que a sua esposa não consegue ver, sua mãe, seu pai, ninguém consegue ver. Como que Deus te vê? Porque Deus tem uma imagem de você. Lembra de Jó? O Senhor disse para Satanás: viste meu servo Jó? Deus, ele tem referências da sua natureza. Ele fala, olha, ele é assim e assim. Mas aí eu inverto a pergunta: como que o diabo te vê? Como que o diabo te vê? Entendeu? Então, é claro, o próprio texto de Jó, ele nos mostra a natureza de Deus e a natureza do mal. Então Satanás, ele fala: ele é assim porque o Senhor o protege, você é assim porque o Senhor o guarda. Satanás nunca vai ver em você o teu melhor. Ele nunca. Ele sempre vai procurar te ofender, te destruir o teu ambiente, destruir a sua disciplina, destruir a tua obediência. Ele vai querer te destruir. Ele nunca vai te elogiar. Entendeu? Ele não vai te elogiar. Entendeu? Então tem coisas que você não pode esperar elogio. Você tem que ter como princípios dentro de você.
Se a minha esposa não me elogiar, eu sei o valor que eu tenho. Né? Como diz o ditado: aquela pessoa, entendeu? Pô, aquela pessoa é burra, né? Ela faz tanto bem para os outros. Não, eu não sou burro. Burro é quem acha que eu sou burro. O burro é quem me perdeu, entendeu? Então, assim, às vezes a gente passa por situações porque a gente quer que as pessoas nos encontrem, nos achem, nos elogiem, entendeu? Nos mostrem. Mas às vezes nós não vamos ver isso no homem. A gente só vai ver em Deus. Somente em Deus. Então, aqui, entrando no texto mais uma vez, eles são tirados da terra deles. E vamos falar um pouquinho aqui, porque o tempo corre. Terra deles. Vamos olhar para dentro da cultura judaica. Com 12 anos de idade, o menino precisava conhecer as 613 leis. Entendeu? Ele tinha que conhecer todas as leis, ditada lá em Deuteronômio 28. Todas as leis positivas e todas as leis negativas. Só que a lei positiva, ela tem uma a mais do que a negativa. O bem sempre vai vencer o mal. Entendeu? Então eles têm lá 307 leis positivas, entendeu? E 306 leis negativas. Ele tem que saber tudo. Com 12 anos ele tem que saber tudo. Aí você vai entender. Instrui a criança no caminho que ela deve andar. Instruir, irmãos, é ensinar. Você não pode abrir mão. Você vai entender. Você não pode abrir mão de certas coisas. Porque se você abrir mão, você está abrindo mão de futuro. Você está abrindo mão de bênçãos. Você está abrindo mão de muita coisa. Então, tem coisas que não se abre mão. Mesmo que nos machuca, mesmo que a nossa mente não aceita. Mas se a gente está dentro de um princípio, não é o que eu penso, é o que o princípio me faz andar naquilo. Eu tenho que andar nesse princípio. Se eu não andar nesse princípio, eu não vou conseguir. Então nós também já sabemos que judeu, entendeu? É judeu. Judeu nasceu no Japão, o que ele é? Judeu. Ele nasceu, entendeu, na Austrália, o que ele é? Judeu. Ele nasceu, entendeu, em Indaiatuba. Não, Indaitubano, não, ele é judeu. Ele é judeu em qualquer lugar. Ele não aceita outra nacionalidade. Ele é judeu. Então ele entendeu que aquilo... Por que ele entende? Porque ele entende que ser judeu é uma promessa de Deus. Não é uma linhagem dos pais. Entendeu? É uma promessa de Deus. Então eu tenho que entender, é uma promessa de Deus eu ser judeu. Então eu não posso abrir mão disso. Isso para mim é uma honra. Isso para mim é um favor. Isso para mim é um princípio. Então se eu entender do princípio de que eu sou um judeu e eu nasci, entendeu, dentro de um princípio lá de Gênesis 12, entendeu, você será uma bênção, e quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá um princípio. Abraão, entendeu, Isaac, Jacó, e gerou os filhos. Ali nasce um princípio de Deus, de bênção. Você é bênção. Então não se abre mão daquilo que Deus quer fazer. Então esses príncipes, eles saem de lá, de tudo que eles foram ensinados, porque eles tinham mais ou menos, aproximadamente entre 15 a 20 anos de idade, mais ou menos, e eles saem então já formados, entendeu? Já saem formados de lá. Formados no quê? Em princípios inegociáveis. Amém? Aí eles vão para a Babilônia. Quando eles chegam na Babilônia, o texto vai dizer que o rei, ele pede jovens da linhagem real, porque ele tem um princípio. Qual que é o princípio dele? Desculpa aqui, versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendimento, no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Então veja bem uma coisa, até o diabo ele consegue ver enxergar o seu potencial, e às vezes você não consegue. Às vezes até o diabo ele consegue enxergar o teu dom e você não consegue. Eu conheço uma pessoa que ela nasceu dentro de berço evangélico, foi curada, entendeu, na igreja através das orações dos avós, e desviou com 13 anos, foi para o mundo. E quando foi para o mundo, quer experimentar as piores coisas, né? Não quer experimentar as melhores coisas. Aí ela vai num centro de, entendeu, de religiões afrodescendentes.
E para não falar, entendeu? Foi lá, não entendeu? E chegou lá, começaram a bater o tambor, blá, blá, blá. Aí a entidade, ela se manifestou na vida da pessoa lá. Para quem que uma entidade olha e fala? Com quem? Olha para ela e diz: o que você está fazendo aqui? Sai daqui, aqui é o teu lugar. Aquele lá em cima não quer você aqui, não aceita você aqui, então sai e vai embora. E ela teve que se retirar porque ele não aceitou. Você não vai ficar aqui. Por quê? Porque o inimigo já sabia, amém, pela característica, pelo olhar, entendeu? Que ela era uma pessoa escolhida. O diabo reconhece, o diabo ele valida o teu chamado. Quem não valida é você. O teu chamado para um homem de bem, uma mulher de bem, o teu chamado para ser pai e mãe, o teu chamado para ser, entendeu, um cristão diferente, o teu chamado para muitas áreas, você não consegue enxergar, mas até o mal valida, entendeu, a promessa que Deus te deu, mas às vezes você não consegue validar, é difícil. Então o rei propõe tudo isso, e o rei lhes determinou a porção diária de iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Você consegue entender aqui? Eu falo que hoje em dia existe uma palavra chamada doutrinação. O mundo quer nos doutrinar, quer trazer para nós um fundamento, um ensinamento que não é nosso. Então você percebe que tudo antes a gente tinha medo, hoje a gente não tem medo. O pastor falou aqui sobre trovões, da manifestação de Deus no meio de trovões, entendeu, de tudo isso, e que os joelhos de Moisés batiam um no outro. Irmão, às vezes você está num culto tão maravilhoso da parte do Senhor, e tem crente que ele está inércia, ele está parado. Ah, mas é meu jeito. Sim, é o teu jeito, mas você está sentindo ali a graça de Deus? Porque eu penso que quando a gente sente, eu estava até olhando aqui o pastor Fernando e a irmã aqui ministrando louvor, né? Os dois domingos, vai para lá e vai para cá. Como que você fica parado diante da manifestação da presença de Deus? Não tem como. Você não está ali, entendeu? É crente, entendeu? É mundano, sabor crente. Vamos usar a pegadoria. É mundano, entendeu? Com sabor adorador. Ele tem até um gostinho, um cheirinho, né? Mas se é para cortar a carne, não tem nada por dentro, entendeu? Tá aí, tá vazio. Não estou criticando ninguém. Ah, pastor, mas o comportamento que cada ser humano tem que respeitar. Não, não é isso que eu estou dizendo para você, irmão. Eu estou dizendo o seguinte, que vai chegar uma hora que a bolha vai romper. Vai chegar uma hora que você vai dar um glória, que você vai dizendo, eu preciso um pouco mais. Eu preciso de um pouco mais. Então, o rei, ele queria doutrinar, ele queria tirar daqueles jovens princípios dados pelo reino. Amém? Você se identifica com essa palavra? Pelo reino, por Deus, e queria colocar neles princípios mundanos, babilônicos. Então eu penso assim, sou pastor há quase 30 anos, não mais do que o pastor Murilo, não mais do que o pastor Cassiano, que são bênçãos do Senhor, mas dentro de estudos, um pastor, ele não consegue formar uma liderança de igreja com menos de 3 anos. 3 anos é o mínimo se formar uma liderança. Ninguém forma uma liderança em um mês. Demora um tempo. Por quê? Porque a pessoa ela vai receber a visão, ela vai questionar a visão, ela vai resistir à visão, e no final ela vai ver, é o melhor. Ela vai aceitar. Então isso leva tempo, porque precisa ser provado. Então eu, como pastor, quando chego numa igreja para pastorear, hoje graças a Deus não mais, porque a gente está na comunidade que nós somos, né, somos líder. Mas toda vez que eu era transferido, chegava ali, eu tinha dificuldade. Ah, mas o pastor fulano fazia assim. Ah, mas o Bertano fazia assim. Um dia eu fiquei com raiva, assim, no bom sentido, né? Uma raiva gospel. Falei assim, vai lá, aluga um ônibus, enche tudo, vocês crentes, vai para a igreja do outro pastor. Ah, pastor, você fala assim, eu estou cansado, eu estou aqui rebocando a parede, e o outro pastor, tudo que eu faço não tem valor. Só o outro tem valor, então o que você está fazendo aqui? Entendeu? Vai para o tanque de Betesda, entendeu? Vai para lá, entendeu? Assim, você entendeu? Porque leva um tempo. Então o rei, ele sabia que ele ia levar um tempo para doutrinar aqueles jovens dentro do princípio deles. Só que aí, irmãos,
Instrui a criança no caminho que ela deve andar, e nem quando depois se envelheça se desviará dele. Aí é princípio. Todos aqueles jovens, eles já tinham o reino estabelecido dentro deles. Eles já conheciam Deus pela tradição da família, já conheciam Deus pela cultura, já conheciam Deus porque eles eram obrigados a orar sozinho. Não, pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Lê a Bíblia, lê um pouquinho mais a Bíblia. Quando Jesus ele chega e fala, entendeu, para Natanael: eu vi você debaixo da onde? Da figueira. O que ele estava fazendo sozinho lá? Buscando Adonai. Você está entendendo? Eu vejo Elias dentro da caverna, fazendo o quê? Buscando Adonai. Eu vejo Jonas debaixo de um zimbro, buscando Adonai. Então era um princípio buscar Deus. Além de buscar Deus na congregação, na comunidade, se buscava Deus sozinho. Eu tenho que criar uma cultura minha com Deus, rotina minha com Deus. Então ele vai fazer tudo isso. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções da iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja bem, princípios, como eu disse. Se alguém traz alguma coisa fora do princípio, por exemplo, você toca contrabaixo, né? Então contrabaixo são escalas. Se alguém propõe para você uma escala fora daquilo que você entende, você aceita? Você vai ter que estudar para ver se cabe dentro do campo harmônico. Se não cabe, fala assim: desculpa, não cabe. Porque você tem princípios dentro de você que vai rebater qualquer outro princípio que seja fora daquilo que você aprendeu. Então vamos lá. Falando isso, por que Daniel não quis comer a comida do Egito e não beber o vinho do Egito? Era ruim, será, pastor Fernando? Será que era ruim, pastor Murilo? Era bom. Vinho bom. Aquele vinho que você roda. Entendeu? E você toma. É bom. As comidas, as melhores. Só que um princípio era consagrado aos deuses. Não é a comida. Era consagrado aos deuses. E se ele come, aquele Deus que estava para fora vai entrar dentro dele. E esse vai destruir os meus princípios, porque eu vou comer uma vez e eu vou gostar. Se remete ao paraíso? Não come. Se comer, vai gostar. Por que Deus expulsou do paraíso? Porque vai querer comer de novo. E 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 vai comer de novo. E vai virar uma rotina. Vai virando uma rotina ruim. Então Daniel, que é o sábio, entendeu? Aí você vai entender aqui que é Daniel. Daniel, ele chega, ele propôs no coração dele, ou seja, ele foi procurar no coração dele se ele podia. O que o coração dele respondeu? Não. Você é diferente. Não. Você não pode. Você não precisa da sabedoria do Egito. Você não precisa dos princípios do Egito, porque os princípios que você tem são maiores. São princípios do reino. Não é princípio de homem, é princípio de Deus. Deus entregou para Moisés. Moisés entregou para os seus pais. E os seus pais entregou para você. É maior. É maior. É maior. Então, para qualquer pessoa que você chegar no Israel, ele não vai. Ele tem princípio. O judeu tem princípio. Você já percebeu, irmãos, que um dos princípios do judeu é o sacrifício? Né? O judaísmo tem que ter o sacrifício de animais. Por que eles não sacrificam? Pergunta para mim, pastor, por que eles não sacrificam? Não sei, brincadeira. Por que eles não sacrificam? Porque eles se sacrificam em um lugar. Exatamente em um lugar. E o lugar do templo onde Deus ordenou, porque lá está lá, entendeu, no capítulo 7 de 2 Crônicas, aqui eu ouvirei a sua voz. Quando você estiver passando por uma pressão, aqui você vai vir. Então o princípio é: eu só posso adorar aqui. Não posso adorar aqui? Não, é aqui. Mas por quê? Por que essa coisa?
Não, é determinação. É aqui. É aqui. É aqui. Então tem que ser aqui. Entendeu? Tem que ser aqui. No islamismo não, é só virar para Meca. O judaísmo não, é aqui. Algumas coisas eu posso fazer fora, mas outras eu tenho que fazer aqui. São princípios. Salmo 137 vai dizer: nos pediram para cantar louvores na Babilônia. E como vamos cantar louvores a Deus na Babilônia? As nossas harpas estão penduradas, porque nós não podemos cantar o que a gente canta a Deus para outros deuses. Pertence a Deus. Pertence somente a minha glória, eu não divido. Tem coisas que pertencem a Deus e é só Deus. Ei, Abraão vai lá e prepara sacrifício. Os corvos querem comer. Ele deixa os corvos comer? Não, porque pertence a Deus. Eu vou defender, eu vou brigar até o final, porque isso pertence a Deus. E se eu trouxer esse princípio para dentro de mim, tudo que é de Deus é meu. É meu. Então, lugar não pode te influenciar. Continuando aqui, senão eu me emociono, irmão. Eu me emociono. Então nós aprendemos que eles não vão comer porque é consagrado a deuses. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que tudo que é santificado pela oração. Sim, quando você não sabe, né, irmão? Você vai lá numa encruzilhada, tem lá, entendeu, um frango. Você sabe que foi feito aquele trabalho. Aí você fala: eu vou comer esse frango porque eu orei a Deus. Come. Você vai ficar com uns 10 dias com dor de barriga. Você sabe. Agora, eu não sei. Deus, eu não sei o princípio. Abençoa, santifica. Mas se eu sei. Ah, mas o texto lá. Então, irmão, texto sem contexto é pretexto para errar. O texto estava falando sobre o quê? Sobre povo. Não diretamente sobre comida. Por quê? Porque Atos capítulo 15 vai falar: não comer carne sufocada, nem sangue. Carnes, entendeu? Consagradas a ídolo. Não pode. É princípio. E se eu tenho princípio, irmão, o meu princípio, entendeu? A minha vontade vai parar no meu princípio. Entendeu? A minha liberdade vai parar no meu princípio, porque graça é mais pesado do que lei. Lei, entendeu? Obediência. Graça é gratidão. Eu não vou fazer porque está na lei. Eu vou fazer porque, se eu fazer, vai ofender o meu Deus que me salvou, que me restaurou, que me abençoou. Então, princípio de Daniel: propôs no coração a não se contaminar. O que ele faz? Então disse Daniel ao despenseiro e quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Hananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semelhantes, os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos, melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e os vinhos de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxeram diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles,
e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Portanto ficaram assistindo diante do rei, e toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Veja bem uma coisa, irmãos, aqui eu vou aplicar essas 3 regras. Obediência. Daniel, ele tinha que ser obediente a quem? Em primeiro lugar, a Deus. Convém mais obedecer a Deus do que os homens. Pedro disse isso quando ele foi questionado. Então você entende o seguinte: eu tenho obediência. Que obediência? Eu tenho princípios, porque a palavra obediência significa você ir para onde estão mandando você ir. Você não pode sair do caminho. Obediência, comprar. Obediência, olhe para onde eu estou mandando você olhar. Obediência, não mude o caminho, não altere o caminho. Eu não alterei, então é isso. Tudo que eu te ensinei é base para a vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender: ser obediente, aceitar. Uma criança, ela nasce, ela não quer obedecer os pais. O pai chega e fala para a criança assim: não coloca o dedo na tomada. É a mesma coisa para assim: coloca o 5. Ele quer colocar o dedo na tomada. Aí existem 2 palavras, amém, ao qual você vai para sua criança: você vai ensinar e você vai exortar. O que é ensinamento? Filho, se você colocar o dedo nessa tomada, vai dar choque, você pode morrer. E o papai e a mamãe não ficam sem você. Você é importante. Não põe o seu dedinho, ó, brinca aqui. Você ensinou, Aí a criança vai e põe o dedo de novo, exortar. Aí você pega ela e dá um tapinha na mão. Não para machucar, dá um tapinha na mão. Eu disse não. Aí já não tem mais ensinamento. Agora você já ensinou, agora tem o quê? Agora tem disciplina. Eu disse não. Pá, outro tapinha. Eu disse não. Outro tapinha. Eu disse não. Outro tapinha. Eu disse não. Você precisa dar 10 tapinhas, mas não é tapa para machucar. É, entendeu? Eu disse não. Ele vai chorar. Ele vai espernear. Ele vai se levantar daquele lugar e vai olhar assim: tá bom, papai. Tá bom, mamãe. Então você ensinou para ele obediência. Ó, segue. Disciplina. É como que as coisas devem acontecer. Então Deus disse para Daniel: obedeça. Obedeça a minha lei, obedeça a minha palavra, obedeça a tudo. Ele vai falar assim: Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu consigo te obedecer sem que eu ofenda ninguém, sem que eu não cause guerra, sem que eu não cause briga? Como que eu vou fazer isso? Aí Deus fala para Daniel: eu tô aqui, irmãos, fazendo só uma colocação. Deus diz para ele: cria ambiente. O que é ambiente? Ambiente você tem 4 pessoas que pensam como você no ambiente. Você tem uma pessoa que pensa diferente de você. Quando aquele que pensa diferente for falar, os outros vão falar assim: não, você está vendo pelo lado errado. Você está vendo pelo princípio errado. Aquele líder, ele está enxergando assim. Aquela pessoa está enxergando assim, porque ela já sabe como você pensa. E o outro fala assim: ah, mas eu não vejo assim. Tudo bem que você não veja assim, mas é assim. Ela vai questionar, mas no final ela vai aceitar. Por quê? Porque a maioria está fechado. Então Daniel, ele não vai sozinho. Daniel, ele tem com ele Hananias, Misael e Azarias. Ele é líder, mas os outros estão debaixo da sua obediência, disciplina e ambiente. Obediência é ir para onde estão mandando eu ir. Disciplina, entendeu, irmãos? É conseguir cumprir aquilo. Eu falei de Neymar. Neymar, ele tem obediência, entendeu? Ele tem disciplina, mas ele não tem ambiente dentro de vestiário. É diferente do Messi. Você viu o Messi abrir a boca? Nem para bocejar aquele argentino abre a boca. Mas como foi que a Argentina ganhou a Copa, entendeu, irmãos? De 2022, né? Como que ela ganhou? Cara,
Eu nunca vi um time dar tanto por um jogador. Não foi técnico. O técnico ele foi figurante naquela Copa. O Messi foi protagonista. O Messi queria parar de jogar futebol. Não vou jogar mais, por quê? Porque você é o melhor do mundo, mas você não consegue fazer nada para a seleção. Lá no Barcelona você joga o futebol refinado, você ganha bola de ouro. Na seleção você não consegue fazer nada. Por quê? Aí o que acontecia? Todo mundo que estava na seleção aceitava aquele pensamento. O Messi chegava na Argentina, na seleção não tinha ambiente. Ele jogava triste. Ele jogava sem ambiente. De repente, eu não sei quem foi deles, disse: a gente tem que mudar isso. Ele é o nosso melhor jogador. Ele tem potencial. A gente tem que mudar isso. O que fazem? Começam a jogar para o Messi. Toca a bola para o Messi. Eu sei que ele marca o gol. Passa a bola pelo Messi. Ele é inteligente. Ele tem 360, entendeu? De rotatividade. Ele consegue ver o campo inteiro. Toca para o Messi. Aí as coisas começam a acontecer. Só que quando a bola cai no pé do Messi, o Messi ele sabe: eu sei o que eu tenho que fazer. O que ele faz? Faz o certo. O que o Neymar faz? Ele prefere cair no chão. Ele prefere brigar com o juiz. Ele prefere cutucar o adversário, xingar o adversário, humilhar o adversário. Não tem necessidade de dar essa caneta, não tem necessidade de dar esse chapéu. Ele faz para provocar, ele faz para irritar. Aí o cara vem com os dois pés no peito dele. Aí ele fala: ai, tá vendo? Ninguém quer que eu vou para a Copa. Antes aqui, para de ser polêmico. Cria um ambiente bom. Cara, aonde o Ronaldinho vai, todo mundo ama aquele rapaz. Aonde ele vai, todo mundo ama. Ele chega no campo, o jogador faz questão de passar o campo inteirinho, ele lá do outro lado e abraçá-lo. O melhor do mundo vem, corre, abraça ele. Por quê? Qual que é a minha referência ao Ronaldinho? Ele me deu passe para marcar o primeiro gol. Ele me fez quem eu sou, porque ele acreditou em mim. Então Daniel, ele acreditou que aquilo era possível. O que é doutrina, irmãos? Doutrina, irmãos, eu tenho conhecimento. E eu sei aonde eu posso, disciplina, eu tenho conhecimento e eu sei onde que eu posso chegar. Então pode acontecer os impercalços que haver, eu não vou desistir. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei onde eu posso chegar. Está difícil, mas eu sei onde eu posso chegar. Está complicado, mas eu sei onde eu posso chegar. O caminho é estreito, mas eu sei onde eu posso chegar. As portas se fecharam, mas eu sei onde eu posso chegar. As coisas estão diferentes, mas eu sei onde eu posso chegar. Todo mundo está dizendo que você não vai, mas eu sei onde eu posso chegar. Eu vou chegar. Eu não dependo dos outros, eu dependo do que está dentro de mim. Davi, ele chega entendendo um campo de batalha. Todo mundo tem medo. Já contaram para você? Já contaram para você que quem era perito, entendeu, irmãos, em funda, no exército, entendeu, de Saul, de Israel, não era Davi? Já sabia disso, pastor Fernando? Saul vem de uma linhagem, a Mendi, lançadores de funda. O melhor lançador de funda daquele exército era Saul. Mas ele não tinha a disciplina de Davi. Ele não tinha a obediência de Davi. Ele não tinha o ambiente de Davi. Davi tinha obediência. Eu até choro. Davi, ele tinha disciplina, mas Davi, ele tinha ambiente. Todo dia aquele gigante de 6 dedos vinha e falava: vocês são um cão, vocês são nada, vocês são uma desgraça. Não tem um homem aqui, vocês são tudo covarde. Quantas vezes Saul pegou a funda na mão, olhou: eu posso, eu sei, mas eu estou com medo. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de encarar esse gigante. Qual que é a palavra de Davi? Porque tinha que ter o duelo da luta. Eles tinham que chegar um perto do outro. Você falava algo para mim, tentando a paz, e depois no final a gente vai sair. A gente vê muito isso em Troia. Aí o gigante chega perto de Davi e eu vou matar você, eu vou acabar com você. Davi, irmão, metade do tamanho dele. Mas Davi tinha ambiente, ele tinha obediência, ele tinha disciplina, ele tinha ambiente. O ambiente dele era reino, era céu. Ele não via o gigante de pé, ele via o gigante caído. Por isso que ele fala: hoje mesmo o Senhor te entregará a tua cabeça, e eu vou dar a tua cabeça para as aves de rapina comer. Ele tinha ambiente de céu. Ele tinha ambiente de Deus dentro dele. Ele tinha graça de Deus dentro dele. Ele tinha o favor de Deus dentro dele. Ele não era o melhor, mas ele era o mais obediente. Ele não era o melhor, mas ele era o mais disciplinado.
Ele não era o melhor, mas eu que tinha melhor ambiente. Como assim, pastor? Eu já vou encerrar e não estou saindo do texto, irmão. A Bíblia vai falar sobre os valentes de Davi. Quem eram os valentes de Davi? A escória da sociedade. Homens que não obedeciam ninguém, homens que não se sujeitavam a ninguém, homens que não eram fiel a ninguém. Era escória. Davi pega aqueles homens, Davi ele treina aqueles homens, Davi, entendeu? Ele faz aqueles homens serem obedientes. Aqueles homens que não obedeciam a ninguém. Um dia está lá Davi sentado, Davi fala assim: tenho vontade de beber da água da fonte dos filisteus. Ele pediu, ele pensou em voz alta. Daqui a pouco chega dois caras tudo arrebentado, destruído. Não, você está, fui buscar água da fonte dos filisteus. Mas eu não pedi. Não, mas ô meu amigo, você me ensinou esse ambiente. Eu conheço você no olhar, eu conheço você, eu sei quem você é. Aí não entra orgulho, aí entra ambiente. Davi pega aquele copo, você acha que ele não tinha vontade? Ele disse: tenho vontade de beber da água na fonte dos filisteus. Quando a água chega na mão dele, Deus diz: você não vai beber. O que ele faz? Pega a água, joga e diz: eu não beberia uma água que custa o sangue de alguém. Mas a pergunta é: Davi era sanguinolento ou não? Davi não era sanguinolento ao ponto que Deus disse: você não vai construir o templo. Se deixar a gente ficar amanhã toda aqui, viu, irmão? Já estou encerrando. Mas ele tinha ambiente com Deus. E naquele determinado momento Deus falou: você pode beber qualquer água, mas essa você não vai beber. Essa você não vai beber. Mas eu quero beber. Não vai beber. Você não vai. Mas eu mereço. Merecer, entendeu? Não é poder. Você não vai. Ele tinha ambiente com Deus. Deus falava com ele. Davi pecou? Davi pecou. Mas quando ele peca, ele perde o ambiente com um monte de gente, com a esposa, com os filhos e tudo mais. Mas qual que é que ele reclama mais? Que ele perdeu o ambiente com Deus. Então ele vai falar no Salmo 51: os meus ossos doem por falta da tua presença. Os meus ossos doem por falta da tua presença. E ele fala: eu estou entendendo, eu tenho que criar um ambiente. Aí ele fala, Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Deus não resiste a um coração aquebrantado, e a quem o busca. Você tem que criar um ambiente. Você pode ser um homem que tenha obediente, você é obediente, você é um homem regrado. Você pode ser uma mulher obediente, regrada. Você pode ser uma pessoa disciplinada, mas se você não tiver ambiente, ou criar um ambiente em qualquer lugar, não adianta, não vai dar certo. Aí sabe o que a gente vê, e eu encerro aqui, irmãos? Eles vão lá, ele pede 10 dias. Depois de 10 dias a Bíblia diz, essa Bíblia aqui minha está dizendo que ele está mais gordo. Em outras Bíblias vai dizer que o semblante deles era diferente. O cognitivo deles era melhor. Linha de raciocínio. A pele deles era melhor. Eles sentaram para fazer uma entrevista com um rei, ou com o CEO da Babilônia. Ele sentou para fazer uma entrevista com o CEO da Babilônia. E o CEO da Babilônia perguntou coisas assim e eles sabiam responder. Porque a Bíblia diz que Deus deu para eles conhecimento, sabedoria, para entrarem e falarem com qualquer pessoa. Só que o líder, o CEO, o maior de todos, chamado Daniel, que foi mudado o nome dele para Beltesazar, e ele não aceitou o nome Beltesazar, então é Daniel, que Beltesazar é o nome de um Deus. Deus não somente, olha, pega isso. Se você não der um glória aí, irmão, vou mandar meu filho ficar de pé. Irmão, veja bem, Deus deu para Hananias, Misael e Azarias a mesma sabedoria, o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento, amém? Mas Deus chega e fala assim, para Daniel eu dei algo a mais: sonhos e visões.
Por que Deus deixa isso para ele? Deus disse, ó, Daniel, com você o ambiente é diferente. Daniel, com você as coisas são diferentes. Eu dou sabedoria, dou conhecimento, dou. Mas para você eu dou sonho. Eu quero falar com você na noite. Eu quero você estar dormindo, eu quero aparecer nos teus sonhos. Eu quero falar com você na noite. Na hora que não brilhar nenhuma estrela, eu vou brilhar na tua vida. Eu quero falar com vocês em visões. Quando tudo estiver apagado, quando você não chegar a nada, quando tudo estiver difícil, eu vou me manifestar diante de você. Posso ouvir um glória da tua boca? Fique em pé no teu lugar. Oh Espírito de Deus, Labassuri, Alamas. Glória, glória. Aleluia, Senhor. Pessoal do conjunto aqui, não vou cantar não, tá? Oh meu Deus. Cara, eu vou te falar uma coisa, menino. Você pode ser um ótimo pastor, mas você também é um cantor. Chegar aqui nessa igreja, não devia ser cantando. Eu ficava com raiva, não que os irmãos não é capaz, mas você tem algo. Investe nisso. Você é aquele bagre ali também, ó, que canta também, ó. Tá ficando que nem o pai, daqui a pouco tá cantando Restitui, eu quero de volta que é meu. O cabelo já tá indo embora também, ô Senhor da glória. Mas eu te amo, viu? Aleluia, Jesus. Ó, irmãos, o que você vai pedir para Deus? Amém? Você vai pedir para Deus obediência. Você vai pedir para Deus disciplina. Você vai pedir para Deus ambiente. Pastor, mas o senhor disse que não é para todos. E exatamente, é para você não é todos. Fala, Deus, eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Você quer sonhar com o que, meu filho? Eu quero sonhar, Senhor, vendo meu filho em cima do altar cantando, que nem o pastor Fernando, que nem a Varô que estava aqui, que nem esses irmãos. Eu quero sonhar de ver meu filho. Eu quero sonhar como eu vejo lá o Pablo Marçal, entendeu? Lá dando entrevista, entendeu? Cobrando lá, entendeu? Não sei quantos mil para nem comer um estrogonofe com ele. E não é nem o estrogonofe que o pastor Cassiano faz, que é uma delícia. Pede para um dia vocês fazerem um almoço aqui. Ele faz um estrogonofe maravilhoso. Por que tem que ser esses caras, irmão? Por que não pode ser os nossos filhos? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Todo meu tempo de encerramento. Eu vi uma entrevista de um rapaz uma vez, e ele disse o seguinte: por que no Brasil tem tanta pornografia nas músicas? Difícil ter uma música no Brasil que não tem uma apelação à pornografia, entendeu? Ou uma apologia a alguma coisa. E ele falou o seguinte: você não vê isso em Portugal. Por quê? Porque todo cantor gospel em Portugal, ele tem que lançar um álbum cultural. Música secular, sim. É proibido escutar música secular? Tem alguma apologia? Pastor, eu estou falando de mim, não estou falando da tua igreja, tá bom? Tem alguma apologia, alguma coisa? Entendeu? Não. Então uma música que tem só uma letra, remete você a uma cultura, a um tempo. Não tem pecado nisso. Você assiste novela, você assiste série, você assiste tanto. Não tem. Entendeu? Mas não vai fazer que nem tem meu irmãozinho, né? O irmãozinho estava lá em casa, lá, o pastor chegou de repente e falou: cadê o irmão? Ah, tá no fundo de casa. O pastor vai lá, o irmão tá sem camisa, lá lavando a casa, e tá cantando: o Rio de Piracicaba. O pastor falou: peraí, foi lá que eu me batizei. Ô pastor! Temos que ser esperto, né, irmão? Já muda. Mas o que eu estou dizendo, irmãos? Não exige algo que você não está disposto a mudar. Entendeu? Se você está disposto a mudar, entendeu? Exija, busque, porque Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Só que eu te garanto, não vai ser fácil, porque enquanto Deus não veio você obediência, disciplina e ambiente, Ele não vai entregar na tua mão para se perder. Só que na hora que Ele entregar na tua mão, olha aqui, na hora que Ele entregar na tua mão, diga um amém. Na hora que Ele entregar na tua mão, irmão, o negócio vai ser, você vai ter os melhores comércios, você vai ter as melhores empresas, você será o melhor CEO, você será o melhor, não porque eu não estou aqui, não, quero que você entenda, irmão, não é que porque é promessa, e não abre mão da promessa, e seja obediente à promessa, seja obediente à promessa que Deus te entregou. Esse louvor que você estava cantando aí do Rafa, Girê,
Elohim. Eu vou pedir que vocês, neste momento, orem ao Senhor. E peguem essa mensagem que foi pregada aqui nessa manhã e transformem ela em uma oração. Transformem ela, entendeu? Em um estilo de vida. Um objetivo de Deus para você e para a tua casa. Pode ser, pastor Fernando?